Pessoal, se a vida não é um mar de rosas, todos nós já sabemos, né? Mas a gente nunca tá preparado para as armadilhas que ela coloca no caminho da gente, né? Bom, há um tempo atrás, eu abri mão de um caminho fácil, né? De um caminho simples, que é o CLT, para correr atrás de um sonho. Isso já tem mais ou menos uns 5 anos atrás. Prometi para mim mesmo que nunca mais assinaria a carteira de novo e correria atrás dos meus sonhos, né? Bom, logicamente que foi um tiro no escuro, eu sabia das consequências. Como peguei meu acerto no trabalho, por volta de uns R$ 6.000, e a minha primeira cartada foi venda de calçados e roupas, né? Viajei para São Paulo com esse acerto, mas especificamente no Brás, comprei tudo em mercadoria e iniciei na minha vida no, entre aspas, empreendedorismo, né? Bom, no começo foi meio devagar, né? Eu trabalhava com venda fiado, passei muita dor de cabeça, tomei muito golpe, é, vi meu patrimônio derreter com o passar do tempo, até porque a gente não recebia certo, aí precisava comprar mais, aí não tinha dinheiro, usava cartão de crédito. E aí vocês já imaginam onde eu fui parar, né? Usando crédito e não recebendo conforme era para receber. Aí voltei a trabalhar novamente para os outros, mas só fazendo um bico sem esse na carteira, né, para complementar a renda, para inteirar o dinheiro de para poder girar a mercadoria. E isso foi se arrastando por um tempo, cara. Até que eu fui desanimando, foi dando muito trabalho e pouco retorno. Eu me afundando em crédito, 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 sem ter retorno. Lógico, né? Tinha as pessoas que pagavam certinho, mas a grande maioria não pagava, atrasava, ou pagava com atraso, aí já não inteirava o dinheiro do giro de mercadoria. E aí o que acontece? É, Aqui na minha cidade, pelo menos, é muito forte em produção de lençol e bordado, sabe? Que assim, inclusive tem o apelido de capital nacional do bordado. Então muita gente trabalha com mão de obra para salões grandes, sabe? Não na produção, na venda direta. Mas sim, na produção, mas não na venda direta, né? As pessoas pegam de empresas grandes, fazem a parte da produção e a empresa só pega completo depois e vende, né? Então aqui na cidade é muito forte nesse quesito. E eu nunca soube trabalhar em máquina nenhuma, né? De costura. Só que aí apareceu uma oportunidade, minha mãe e minha irmã começou a trabalhar com isso. E eu fui aprender com elas, desenvolver a habilidade. Aí consegui aprender. A gente encerrou a parceria porque não estava dando lucro para os três, né? Não estava produzindo o suficiente para os três ter lucro. Aí minha irmã foi trabalhar sozinha, minha mãe ficou trabalhando sozinha na casa dela e eu vim para minha casa. Comprei uma máquina no crédito novamente, né? Só que agora foi um outro investimento em outra área. De início deu muito certo, eu comecei a ganhar um dinheiro bom, tipo, lógico, né, que não é um dinheiro assim, nossa, quanto dinheiro, mas comparado com o que eu sempre fui acostumado a tirar na vida de salário, era muito acima. E começou bem, consegui uma empresa que fornecia bastante serviço. Logo minha mulher também aprendeu junto comigo, a gente começou a trabalhar junto. E foi indo bem, deu muito certo. Peguei uma máquina emprestada com a minha mãe antes de eu comprar a minha. Aí a da minha mãe deu um probleminha, eu tive que mandar arrumar. Daí pra mãe não ficar parada, eu comprei a minha no cartão. Arrumei a da minha mãe e devolvi pra ela. E a minha mulher ajudava eu no serviço só manual e só eu ficava na máquina, né? Aí o tempo passou, ela pegou treinar na máquina também, aprendeu. Aí eu peguei mais uma máquina também no crédito e a gente começou a trabalhar junto. Até metade do ano passado foi super bem, cara. Muito serviço, a gente trabalhava muito de domingo a domingo para me pagar as dívidas de cartão que eu fiz e também pagar as contas de casa. Chegou no meio do ano, a empresa disse pra gente que ia diminuir um pouco a demanda por conta do frio, né? Porque aqui na cidade, no mês de junho e julho é muito frio. Então eles iam focar na produção de edredom e cobertor e o serviço que a gente fazia, que era porta-travesseiro, ia faltar.
Falei, beleza, segura as pontas um mês, aguardo passar essa temporada e a hora que as coisas voltar ao normal, a gente volta a trabalhar bastante de novo. Aí eu recorri ao crédito novamente para passar essa temporada e até voltar as coisas ao normal, que na minha cabeça ia ser só acabando o frio já voltava e logo a gente voltava à nossa produção novamente. Passou o frio, passou um mês, 2 meses, 3 meses e nada de ser demanda voltar. Ou seja, a gente foi aos trancos e barrancos até finalizar o ano. Trabalhava 4 dias na semana, faltava serviço em mais um. Aí você me pergunta, então por que você não abandonou de vez e não foi trabalhar fora, né? Porque as contas altas e cartão de crédito alto que a gente estava devendo, com o salário que as empresas ofereciam na nossa área, não pagava nem metade. Por isso eu não abandonei. Só que chegou um momento em que ficou totalmente inviável, não tinha mais o que fazer. Então, o que que eu fiz? Eu optei por não pagar meus cartões de crédito, né? Deixei meu nome sujar, o banco me ligando a cada 10 minutos, me cobrando, né? Uma dívida não é muito baixa, tem uma dívida até considerável. E minha mulher saiu trabalhar fora, porque eu em casa, eu tinha duas mãos de obra, né? Uma era a que mantinha nós, que mandava serviço sempre, e tinha uma outra que mandava de vez em quando, uma coisinha ou outra para fazer. E essa que mandava de vez em quando, o serviço é bem complicadinho, é chatinho de fazer, minha mulher não dava conta. E quando eu abandonei essa mão de obra maior, esse outro rapaz, que era um rapaz, na verdade, né? Que mandava serviço pra gente, pediu pra mim ficar um pouco mais com ele, até ele achar outra pessoa pra não deixar ele na mão, eu falei, então tá bom, né? Eu vou te ajudar. E aí, o que que eu pensei? Falei, vou arrumar um emprego fora, eu vou trabalhar fora, e a hora que eu chegar eu faço as fronhas pra ele, né? Que é a fronha que ele queria que eu fizesse, fronha de travesseiro. O que que eu pensei? Eu falei assim, aí a hora que eu chegar, eu chego umas 5h30, corro num serviço 2 ruas pra cima de casa, dei essa sorte aí, né? Falei, chegando em casa, eu faço as fronhas pra ele, ele falou que precisava de umas 500. Os meus cálculos, até umas 11 horas, meia-noite, eu finalizava, né? Então ia ser do salão das 7 às 5h18, chegava em casa umas 5h30, pegava nas fronhas dele e ia até umas meia-noite. É a vida do brasileiro para poder sobreviver nesse país ultimamente, né? E quando a gente tem um sonho que a gente quer correr atrás de realizar, é muita luta, não tem o que fazer. Foi isso que eu pensei em fazer, só que deixei conversado com o salão lá para me começar. Cara, faltando 10 minutos para eu sair de casa para ir fazer o teste e começar no salão, um rapaz entrou em contato comigo, perguntou se eu não queria pegar a mão de obra dele. E eu falei, passa o endereço, vou aí a gente conversa. Eu fui lá, conversei com ele, ele me garantiu que toda semana ia ter uma quantidade que assim não era considerável, mas juntando o dele com o desse outro rapaz que pediu para mim não deixar ele na mão, dava para mim tirar um salário excelente, 2 vezes mais do que ia dar no salão, né? Eu aceitei e falei, vou correr o risco mais uma vez, né? Porque desde quando 5 anos atrás eu aceitei correr o risco de ir pelo caminho mais difícil, não é agora que eu vou desistir. Isso é uma coisa que a vida não me faz é desistir, cara. Por mais que seja difícil, por mais que eu enfrente muita tempestade, eu sigo lutando e correndo atrás do meu sonho. Então eu resolvi tentar. Hoje faz acho que 3 semanas, vai fazer um mês mais ou menos. Entre um mês e 3 semanas que eu aceitei o serviço desse outro rapaz. E mais uma vez estou tentando. Só que o que acontece, resumindo um pouco, o dinheiro que eu investi no começo, nas roupas, R$ 6.000, só serviu para movimentar muito minha conta, né? Porque entrava um dinheiro muito alto de mercadoria, eu comprava mais mercadoria com esse dinheiro. Para mim mesmo, assim, eu tirava pouco e por fim não deu em nada. Comprei uma outra máquina para trabalhar eu e minha mulher em casa e aluguei uma outra. Tava com 3 máquinas trabalhando em casa. Tive que vender uma, devolver a que eu aluguei e ficar só com uma. Ou seja, parecendo olhando de fora, eu retrocedi e muito. Foram 5 anos da minha vida que não chegou em lugar nenhum.
Se fosse em um trabalho CLT, eu teria pelo menos um acerto para pegar em 5 anos, né. E como sendo autônomo, eu não consegui guardar, porque minhas dívidas eram muito altas, eu não gastava à toa, tipo: "Ah, vou comprar um lanche, vou comprar roupa, vou comprar um carro, uma moto", não, era só quitação de dívida da própria alavancagem que eu fiz. Então, quer dizer, passei 5 anos andando em círculo, não consegui sair do lugar nenhum e agora ainda tô devendo no banco. Eu acho que qualquer pessoa escutando essa história diria o quê? É hora de você parar, desistir e voltar a ser CLT normal como todo mundo, porque parece, cara, eu tenho a sensação que tem pessoas que nascem para dar certo e pessoas que não nascem com a vocação para dar certo. Tem gente que logo na primeira tentativa de montar uma coisa própria, logo no começo já arrebenta e já consegue deslanchar, né? E parece que tem pessoas que lutam tanto, cara, estuda, porque eu estudo bastante, sabe? E parece que não sai do lugar, é inacreditável. Mas como eu disse, a vida não vai me fazer desistir. Não interessa se eu ficar até os 60 anos tentando e não conseguir, e passar minha vida inteira lutando sem conseguir realizar, não tem problema. Eu vou continuar tentando. O meu próximo passo agora é que eu tenho mais certeza, eu vou fazer um curso técnico de uma profissão que exige bastante demanda aqui na cidade, mas está bastante em falta, que é mecânico de máquina industrial. É uma profissão que paga muito bem, porque aqui na cidade está sempre precisando. O pessoal trabalha muito em casa, principalmente pessoas comuns, né? Grandes empresas já têm os seus mecânicos já têm contrato firmado, mas pessoas assim como eu, que trabalha dentro de casa, passam muito problema por conta disso, que não consegue achar profissional. Aí o profissional que vem não é uma pessoa tipo, boa, bem qualificada, né, que dá uma atenção boa pra gente. Às vezes vem, fica 10 minutos, não resolve o problema, pega 80, R$ 90, a gente vai embora. Então eu quero ser diferente, eu quero ser um profissional bom, capacitado e que principalmente dê uma boa atenção pro cliente, né? Porque o cara pensa muito no lucro dele. Às vezes vem, você reclama, fala: "Ó, a pessoa não ficou bom o trabalho e não volta", fala que não tem o que fazer. Vixe, eu passo muito problema com isso. Então, eh, principalmente vendo o que eu passo, e muita gente passa parecido com isso, eu quero me capacitar nessa área e tentar ser um bom profissional, porque dá sim para ganhar um bom dinheiro sendo um bom profissional, né? Não só pensando no lucro igual a maioria das pessoas pensam. Em questão das roupas que eu vendia antes, eu ainda tô pensando se eu vou continuar. É muito gostoso trabalhar com isso, cara. É gostoso viajar, ir para São Paulo. Eu e minha mulher viajava junto, né, gostava bastante, só que eu vou fazer de uma forma diferente, logicamente, não vou mais vender fiado e vou trabalhar com dinheiro à vista, guardar o dinheiro para montar meu estoque e o que eu vender separar só para a empresa, porque o que acontecia antes era de eu vender e misturar muito meus gastos pessoais com o dinheiro da empresa, sabe? Porque quando eu comecei com isso, eu ainda era solteiro, né? Morava com meus pais, então não tinha um grande gasto, não tinha muita preocupação com manter casa, então eu gastava muito à toa, não fazia uma segunda renda, dependia só disso, podia se eu tivesse, por exemplo, com meus pais, eh, costurando em casa e vendendo, agora assim, eu acho que eu já teria muito mais avançado. Só que assim, né, o importante é a gente aprender com os erros da gente, e eu me aprendi bastante com isso. Eu vi que eu tinha errado muito em fazer isso. Meu pai chegou a avisar eu algumas vezes, mas a gente, quando é mais novo, cabeça mais dura, não quer escutar a voz da experiência e aprende da forma mais difícil, né? Quando a gente não quer escutar um conselho de uma pessoa experiente, a vida ensina do jeito dela, que é um jeito muito mais difícil e sem nenhum tipo de carinho, né? Mas o importante é aprender com os erros e consertar, antes tarde do que nunca. Ficar martelando no mesmo erro e não mudar a mentalidade, não mudar o jeito de pensar, aí vai sofrer pro resto da vida. Então, quero muito, o mais rápido possível, quitar minhas dívidas com o banco. Tô guardando já um dinheiro para isso. Porque o que sufocava antes a gente era essas dívidas altas de crédito. A gente chegou numa situação que trabalhava de domingo a domingo e não sobrava dinheiro para cortar um cabelo, cara. Tudo para pagar a dívida de crédito.
Foi aonde eu falei: "Não, não dá mais", muita crise no casamento, por causa que muita canseira e nada de dinheiro, passava vontade de tudo e não podia comprar nada, tava destruindo nosso casamento, nosso relacionamento, então eu abri mão de pagar essas dívidas, falei: Não tá dando, não tô dando conta, não tô trabalhando, tô ultrapassando o meu cansaço", eu e minha mulher no caso, e a gente não tá conseguindo quitar essas dívidas, só tá rolando mais pra frente. Então a gente abriu mão de pagar, eu tô guardando dinheiro pra quitar assim que eu tiver um dinheiro bom e quitando aos poucos, né? Não vou deixar de pagar jamais. E tô me reorganizando novamente. Vamos se dizer que 5 anos da minha vida vividos, eu esqueci, joguei fora. Tipo assim, foi dinheiro que eu gasto à toa? Foi. Foi tempo gasto à toa? Foi. Só que teve uma coisa nesses 5 anos que não foi perca de tempo, que foi o aprendizado. A experiência que eu ganhei, do que eu vi que eu errei durante esses 5 anos, eu não vou errar novamente agora. Agora eu sei como que eu vou fazer. Uma coisa que eu venho aprendendo muito agora é aula de educação financeira, como gerir o meu dinheiro, meus gastos, que é uma coisa que no começo eu não tava nem aí, né? É uma coisa que antes eu não pensava em nem fazer uma reserva de emergência, era loucura. O que eu pegava, eu gastava. Então não adianta. Você pode ganhar 100 mil reais por mês dessa forma que você vai estar sempre na corda bamba, que você vai estar sempre dependendo do seu próximo salário. E foi uma coisa que também eu fui abrir o olho agora que eu já estava todo ferrado, que eu comecei a estudar sobre o assunto. Já estava, bem dizer, sufocado, já não tinha o que fazer mais. Mas enfim, de agora em diante, vou recomeçar novamente, porque como eu disse, eu não vou desistir nunca, de uma forma melhor, não vou dizer correta, porque a vida é um eterno aprendizado, então tem coisas que eu preciso aprender ainda. Só que agora eu tenho certeza que eu estou bem mais preparada. Eu estou me preparando melhor para as crises que vai aparecer, para os problemas que eu vou ter. Bem melhor preparado do que quando eu comecei há 5 anos atrás. E vamos ver, né? Eu vou tentar documentar minha caminhada sempre aqui no YouTube aos poucos, né? Porque é difícil a gente ter tempo. Tanto que eu tô trabalhando agora é no mínimo 12, 13 horas por dia, de segunda a sábado. Eu tenho apenas o domingo para estar com a minha família, com a minha mulher, com a minha filha. Então é difícil sobrar tempo para ficar editando vídeo, principalmente vídeo longo, né? Mas eu gosto de ficar documentando a minha trajetória até para inspirar alguém, para a pessoa ver que não é fácil, porque tô há 5 anos lutando e não saí do lugar. Às vezes a pessoa começa um negócio 1 ano e meio, 2 anos e desiste. 3 meses, 4 meses desiste. Não é fácil, cara. Se algum dia eu alcançar meus objetivos e os sonhos que eu tenho na vida, olha o tanto que eu tô lutando, cara. Olha a crise que eu passei dentro da minha casa, do meu relacionamento, para ver se eu conseguia alcançar os meus objetivos. E o bom é que eu tenho uma mulher que me apoia bastante do meu lado. Isso é importante. Não que a gente tenha que depender de alguém para realizar os nossos sonhos. Mas quando a gente for querer alguém para nossa vida, tem que ser uma pessoa que esteja disposto a lutar junto com a gente. Uma pessoa que está ali motivando a gente. Se for para a gente escolher alguém do nosso lado que fica nos desencorajando, falando que não vai dar certo, aí você tem que continuar a sua luta sozinha. Então, o que me ajuda bastante, o que me dá muita força é a minha mulher, porque ela nunca chegou em mim e falou, não vai dar certo, não tenta. Pelo contrário, ela sempre me deu muito apoio e sempre lutou comigo em, em tudo. Se, amor, vamos trabalhar de domingo, ela trabalha. Vamos trabalhar até 10 horas da noite, ela trabalha. Vamos para São Paulo, ela vai. Então, quer dizer, é uma pessoa que, se eu conseguir alcançar alguma coisa na minha vida, realizar os meus sonhos, ela é uma pessoa que vai estar sempre junto comigo, porque o que ela passou comigo de dificuldade, cara, não passando, não digo passar fome, mas de vontade das coisas, sabe? Era só o básico e é isso. O que ela passou de aperto comigo, qualquer pessoa já teria abandonado o barco faz tempo, mas ela não, ela seguiu forte ali do meu lado, lutando junto comigo. Então, se tem uma pessoa que merece desfrutar comigo de alguma conquista que eu tiver na vida, essa pessoa é minha esposa. Então é isso, pessoal. Esse é um resumo da minha luta até aqui. Foi muita luta e se for ver conquista quase nada.
mas um pouco também foi de erro meu, né? Não foi só os problemas que a vida pôs no caminho, não. Era para mim estar melhor preparado para lidar com esses problemas e eu sinto que de hoje em diante eu estou. Por isso eu tenho certeza que vai ser diferente. Então, daqui de hoje em diante, eu vou começar novamente documentar os meus passos e vamos ver onde eu vou chegar agora daqui em diante, melhor preparado para lidar com os problemas que a vida vai me trazer. Acabou.